Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Durante essa semana, a 9ª semana desse estudo, nós estamos abordando aí as controvérsias que aconteceram ali em Jerusalém. Nós já estudamos um tema parecido com esse que estava ali na 3ª lição, tá certo? Bom, estamos na 9ª semana, significa dizer que estamos chegando ao fim do nosso trimestre. E quando a gente olha para trás, com certeza, a gente vai ver muitas e muitas bênçãos de Deus espalhadas por entre os temas que foram apresentados a cada dia, a cada semana. E a nossa oração é que Papai continue a nos abençoar. Continue a nos abençoar com esses temas, porque tem falado ao meu coração. E o meu desejo e a minha esperança é que também tenha falado ao seu coração. A cada dia, somos crentes melhores, não porque estamos adquirindo conhecimento, mas porque estamos, por meio desse estudo, nos relacionando com o nosso Deus. Antes de nós adentrarmos ao estudo de hoje, que vai ser uma bênção pela glória de Deus, nós temos que antes buscar a sua presença por meio de oração. Então, eu quero convidar você que está aqui comigo a fechar seus olhos para nós fazermos ali a nossa oração. Vamos orar juntos? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder se relacionar contigo por meio desse estudo guiado. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Ele fale, Pai, com poder e autoridade, para que nós não apenas aprendamos mais algumas informações, adquira mais algum conhecimento, mas que a gente possa viver Te adorando em espírito e em verdade, com um único propósito, glorificar o Teu nome aqui na terra por meio de nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje domingo, dia 25 de agosto, o nosso tema é Entrada Triunfal. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Marcos. Hoje nós vamos ler dois contextos, tá? Um que está em Marcos e outro que está em Zacarias. Primeiro vamos ler o que está em Marcos, capítulo 11, do versículo 1 ao 11, que diz assim, ó. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhes, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Agora o contexto lá de Zacarias, capítulo 9, verso 9 ao 10 diz assim. Alegrem-se muito, cidade de Sião. Exultem, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você. Justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerras de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Com base nesses dois contextos que nós lemos, eu separei aqui alguns pontos. E o primeiro ponto diz assim, ó.
Metade do relato trata de Jesus enviando 2 discípulos a uma aldeia próxima para buscar um jumentinho, a fim de que ele montasse ao entrar em Jerusalém. Por que tantos versos são dedicados a essa história? Com certeza existe um motivo por trás disso. Qual seria a razão? Se algo, vamos dizer assim, não tivesse um significado, algo fosse simples demais, por que é que Marcos registrou essa sequência de versos falando sobre isso? A resposta que a lição apresentou foi a seguinte. Primeiro, esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus, ressaltando a dignidade da sua chegada e ligando esse evento à vontade de Deus. Primeiro, Jesus predisse exatamente como aconteceu, que na aldeia próxima teria ali um jumentinho e ele estaria preso, estaria amarrado. E quando ele estivesse sendo desamarrado para ser conduzido até Jesus, algumas pessoas iriam questionar aquela ação dos 2 discípulos. E da mesma forma como Jesus instruiu esses 2 discípulos, aconteceu. Isso demonstrando o poder profético de Jesus. Segundo ponto, esse aspecto da história está conectado a Zacarias 9, do verso 9 ao 10, que fala do rei entrando em Jerusalém montado no jumentinho. Quando a gente olha para esse relato, a gente percebe que essa história que aconteceu com Jesus, ela foi predita há 500 anos antes do nascimento de Jesus. Lá na época do profeta Zacarias, ele já predisse esse evento, essa ocasião, essa situação em que iria acontecer com o Filho de Deus. Um outro ponto interessante que apresenta com base nesse episódio ali na entrada de Jerusalém, a entrada triunfal, é que Jesus estava na posição de rei mesmo. Isso você pode lembrar quando Salomão é coroado. Davi estava impossibilitado de reinar, né? Ele estava fragilizado com uma doença. E ali um dos seus filhos, chamado Adonias, se aproveitou da ocasião para usurpar o trono. E aí, como manobra, como meio de evitar isso, Davi pede para que Salomão monte a sua mula, né? E que ao montar a mula do rei Davi, ali seria a pessoa indicada pelo rei Davi a reinar sobre Jerusalém. Jesus estava montando um filhote de jumenta, né? Ali para simbolizar algo semelhante, que o rei estava adentrando em Jerusalém. Isso é bastante interessante. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, 500 anos antes, que foi exatamente o que eu mencionei, 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do rei. Agora, essa profecia se cumpriria. Aquele que por tanto tempo havia recusado honras reais, estava indo a Jerusalém como prometido herdeiro do trono de Davi. Perceba que estava se aproximando um momento. Enquanto no passado Jesus, de várias formas e ocasiões, tentou manter o seu anonimato, tentou manter ali que as notícias se espalhassem com tanta veemência, agora ele assume a postura de rei. Ele agora aceita as honras prestadas ali a ele. E ali ele entra como rei de fato. Um outro ponto que eu destaquei diz assim: muitos ficaram em comoção, notando a relevância da sua ação. A multidão gritava Hosana, que significa salva-nos agora, mas que acabou significando louvado seja Deus. Veja que por onde Jesus passava havia uma multidão, né? Onde ele chegava, uma multidão ia até ele. Nessa ocasião, nós podemos imaginar que a multidão era bem maior, porque ele estava ali em Jerusalém em um período de festa, a festa da Páscoa. A população que tinha em torno ali em Jerusalém era em torno de 40 a 50 mil pessoas. Porém, por estar sendo vivenciado esse episódio da Páscoa, com certeza havia mais pessoas do que essa margem de população, né? E ali eu imagino a quantidade de pessoas fazendo aquele corredor, lançando seus mantos, lançando folhas de palmeiras e gritando Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Eu fico imaginando o quão lindo foi essa entrada triunfal. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, antes Jesus havia pedido que guardasse em segredo, mas agora ele entrou abertamente em Jerusalém,
numa ação simbólica ligada à realeza. Nesse momento, Jesus assumiu o seu papel de Rei dos Reis. Ele entra, aceita as honras prestadas, ele não, vamos dizer assim, ele não pede para que as pessoas parassem, nem que mudassem, nem que... Não. Ele deixa as coisas correrem como elas deveriam correr. Ele é o Rei. E a ele seja dada toda a honra e toda a glória aqui na terra. O que poderia ter se transformado em revolta terminou com uma saída silenciosa, mas o dia seguinte seria diferente. O finalzinho do contexto fala que Jesus foi até o templo. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas de acordo com a posição de onde ele vinha, de acordo com a posição geográfica de onde ele estava e o caminho que ele tomou, ele se aproximou do lado leste de Jerusalém. Provavelmente entrou ali no portão dourado, que atualmente está fechado com tijolos, né? Entrou ali e foi em direção até o templo. O motivo de Jesus ir até em direção ao templo era exatamente para se apresentar na casa do Senhor como Filho de Deus, como Rei dos Reis. Jesus sabia que ao se posicionar, ao assumir essa identidade, os líderes dos sacerdotes ali, os doutores da lei, iriam o condenar, pois desde o princípio eles não o aceitavam. E aquilo que tinha tudo para terminar de maneira trágica, né, como uma forma de rebelião, aconteceu que não saiu dessa forma. A Bíblia fala que Jesus olha ao seu redor, percebe que está tarde e ali toma um novo rumo. Ele vai até Betânia com os 12 discípulos. Porém, a história não termina aqui. No dia seguinte, iria acontecer outras coisas. E para que você saiba quais são essas outras coisas, é preciso que você retorne aqui amanhã, porque amanhã nós daremos continuidade. Hoje está sendo como aquele episódio, que deixa um gostinho na boca de quero mais. Mas a gente só vai ter esse mais no dia seguinte. Então tenha paciência, permaneça junto a mim, para a gente conhecer passo a passo a trajetória dessa semana fenomenal, onde o nosso Senhor Jesus Cristo iria dar o desfecho do plano da salvação. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado de hoje, mas com certeza amanhã tem mais, e tem mais bênção para cada um de nós. Papai do céu, proteja cada um de vocês, os livre do mal, e que traga aqui vocês amanhã novamente. É isso, até a próxima e tchau, tchau.